Olá, namastê. Boa tarde a todos. Então, estamos aqui seguindo a nossa programação em comemoração ao Dia Internacional do Yoga. Nós vamos agora ter uma convidada junto com a gente. Então, nós vamos só esperar ela entrar. E o nosso assunto de hoje será Yoga Nidra. Vamos aguardar só um pouquinho. Então, estamos só aguardando, a nossa convidada já está conectando. Olá, namastê. Namastê, Hariom. Hariom, seja muito bem-vinda. É uma honra muito grande. Eu me sinto muito agradecida de você ter aceitado o nosso convite, de estar aqui com a gente. Então, assim, a Casa de Yoga Sandrananda, todo ano, faz algumas atividades em comemoração ao Dia Internacional do Yoga. Como esse ano é um ano atípico, né? Então, nós estamos fazendo algumas atividades online para que nosso público possa assistir. Então, com muita satisfação, eu estou recebendo Gangandhara Sarasvati para falar sobre o assunto de Yoga Nidra. Então, eu convido você, Gangandhara, a se apresentar. Bom, então muito obrigada também. Para mim é uma grande alegria estar com vocês nesse dia, é um dia tão especial, né? O Dia Internacional do Yoga. Embora nós sabemos que todos os dias são dias de yoga, não é isso? Isso. Bom, eu sou uma yogini. Em 1995, conheci a Bihar School of Yoga numa viagem para a Índia. E a partir daí, eu me afiliei a essa escola e hoje eu coordeno junto com o Swami Agorananda o Satyananda Yoga Center, que é um centro representante da Bihar School of Yoga aqui no Brasil. E tenho esse ponto, né, de ativação, que é o Yoga Nidra, do Swami Satyananda. Foi assim, a minha atração inicial por esse estilo de yoga foi o Satyananda Yoga Nidra. Depois de várias investidas de cursos na Índia e na Bihar School, nós fundamos a Casa do Guru, aqui em Minas Gerais, na Serra da Moeda, onde nós vivemos o estilo de vida yoga. Inclusive, todos vocês estão convidados a virem conhecer um dia aqui a Casa do Guru. É um pequeno, a gente fala um pequeno ashram, porque um ashram é uma coisa mais robusta, né? Mas a gente tenta fazer e viver os princípios do yoga nesse pequeno ashram. Ok? Bom, Nossa. então a gente pode começar no nosso tema, que é o Yoga Nidra, né? Sim. Então, assim, eu separei algumas questões para que a gente possa direcionar o assunto de uma maneira que todas as pessoas possam entender, né? Então, a primeira pergunta minha o que lhe fez escolher esse tema, Yoga Nidra, como trabalho de conclusão do curso em sua pós-graduação em Psicologia Analítica Junguiana? Bom, dois motivos me fez escolher. Primeiro, foi porque na minha primeira viagem à Índia, eu descobri essa técnica, essa prática do Yoga Nidra, do Satyananda Yoga Nidra, vamos falar assim, que existem outros tipos de Yoga Nidra, né? Então foi muito revelador para mim essa prática como um primeiro contato com uma tradição e um mestre.
eu vi que naquele Yoga Nidra ali tinha uma dimensão muito mais profunda e toda uma explicação por que que a gente faz Yoga Nidra, por que essa prática é importante. Quando eu fui fazer a minha pós-graduação na psicologia junguiana, o Jung, ele sempre trabalhou com as técnicas expressivas e ele sempre utilizou de métodos expressivos como a arte, né, a pintura, a escultura, tudo aquilo que trabalha no nosso inconsciente para fazer esse acesso ao inconsciente. E eu percebi que muitos elementos junguianos se encontravam no Yoga Nidra do Swami Satyananda. Por exemplo, os opostos, a união dos opostos, sentimentos, sensações opostas, as visualizações, a própria respiração. O próprio Jung, ele criou um teste de associação de palavras onde a respiração da pessoa mudava quando ela tinha contato com uma palavra que despertava, por exemplo, um complexo da pessoa. Então eu consegui perceber o tanto que a psicologia junguiana se casava muito bem com o Yoga Nidra, com essa prática que foi estruturada não nesse nível da psicologia, mas da psicologia yogi. Então a gente vê como que a porque o que eles viviam e falavam, hoje a ciência já começa a comprovar, já começa a olhar com mais de perto, vamos falar assim, e com mais respeito, né? Então, acho que para mim foi um casamento assim criativo, a psicologia junguiana e o. Então, Oi. eu gostaria. Oi. Nossa internet acho que está dando uma leve queda, né? Mas agora ter algumas alterações aqui que a nossa internet está. A internet, eu não estou conseguindo escutar você. Você está me escutando? Escutando? Tá me escutando? Eu não estou conseguindo. Não. A tá perguntando se eu tô ouvindo pra ela, não tô. Eu não estou te escutando. Não, não. Vamos ter paciência. Vamos ter paciência, porque o Yoga Nidra ensina isso pra gente também. Ter paciência. Não, não estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Então eu posso continuar falando sobre o Yoga Nidra? Eu vou continuar falando um pouquinho sobre o Yoga Nidra, ok? Vou continuar falando sobre o Yoga Nidra. O Satyananda Yoga Nidra é uma prática
Acho que alguém vai nos ajudar aqui, gente. É só ter um pouquinho de paciência que alguém vai nos ajudar aqui. Vamos lá. Abra o microfone. Aqui, olha, Krishna. Krishna, só um minutinho. Tá precisando de abrir o microfone. Márcia, você tem que abrir o seu microfone. Bom, então enquanto a Márcia está lá tentando fazer, eu vou continuar falando para vocês sobre o Satyananda Yoga Nidra. O que é Yoga Nidra, gente? Yoga Nidra é uma prática que a gente chama de relaxamento, mas no sentido de um relaxamento muito mais do que o relaxamento, por exemplo, de um passeio ou de um cochilo. Ele é um relaxamento que vai trabalhar nas nossas defesas inconscientes. Ele vai nos levar a um estado entre o sono e a vigília, que é um estado muito, muito restaurador. E com isso, ele vai liberar muita tensão. Ele vai liberar uma tensão física, ele vai liberar uma tensão emocional, ele vai liberar uma tensão mental. Porque o que o Satyananda fala? Ele fala que nós, desde que nós nascemos, nós estamos expostos a experiências, né? Todos nós estamos expostos a experiências da vida. Alguns têm a oportunidade, têm a dádiva de ter experiências muito positivas. Outros têm experiências mais difíceis. Todas essas experiências positivas ou negativas estão estocadas na nossa mente inconsciente. Por isso que a gente fez essa ligação com a psicologia junguiana. Não só a psicologia junguiana, como também a psicanálise e outras práticas da psicologia que trabalham com o inconsciente, não é isso? Pois bem, tudo que nós vivemos que está estocado nesse inconsciente, de uma certa forma, se for coisas negativas, coisas que nós precisamos liberar, estão lá presas e precisam ser liberadas. Só que no Yoga Nidra você libera esse conteúdo. Por quê? Porque você vai gradativamente alcançando este espaço do inconsciente de uma forma muito suave. Porque ele é uma técnica que vai nos levar nesse estado do inconsciente, mas de uma forma consciente. Então, quando as pessoas falam assim, eu adoro Yoga Nidra, porque o Yoga Nidra é uma prática que me faz dormir. Na verdade, elas não estão fazendo Yoga Nidra quando elas estão pensando que elas vão fazer Yoga Nidra para dormir. Sim, ele tem um aspecto terapêutico, ok? Ele tem um aspecto terapêutico. Nós podemos fazer o Yoga Nidra quando estamos com insônia, porque ele vai nos relaxar muito. Mas o relaxamento que ele propõe é que nós possamos ir a esses estados mais profundos da nossa mente e aí soltarmos esses conteúdos que estão lá guardados, carregados de energia e que nós podemos colocar essa energia guardada para o nosso crescimento, para a nossa transformação, para as coisas que nós fazemos na nossa vida. Ok? Então, veja bem, a beleza dele está aí, em permitir esse acesso. Tem uma pergunta aqui, olha,
Tenho muitos alunos que dormem durante a prática de relaxamento. Qual a dica que você dá para não dormir? Veja bem, não dormir durante o Yoga Nidra é um processo, não é uma coisa assim, eu vou fazer e não vou dormir. À medida que a pessoa vai ficando mais descansada, porque às vezes a pessoa dorme de cansaço mesmo, né? Depois de um dia de trabalho intenso, ela quer mais deitar e fazer um Yoga Nidra para dormir, não é isso? Mas à medida que essa pessoa vai fazendo a prática do Yoga Nidra, vai chegar um momento em que ela não vai mais dormir, em que ela vai se manter acordada. Então, o professor, o orientador, o terapeuta que está conduzindo a prática do Yoga Nidra, ele deve sempre no início falar, mantenha-se atento, mantenha-se desperto, para que essa mensagem fique no subconsciente da pessoa. E ela pode repetir para ela também. Estou entrando em Yoga Nidra, permaneço desperto. Tem aqui uma pergunta. Como os alunos que dormem devem ser acordados? Os alunos que dormem, eles não devem ser acordados. Eles estão num estado. Eles estão num estado que nós temos que deixá-los, porque não vamos interferir nesses alunos, ok? Márcia, talvez seja interessante você sair e entrar de novo, porque o seu som vai voltar, se você sair e entrar de novo, tá? Bom, o que mais que nós podemos falar do Satyananda Yoga Nidra, né? Qual é a diferença desse Yoga Nidra para os outros Yoga Nidras que nós conhecemos nas técnicas do Yoga? O Yoga Nidra do Swami Satyananda, ele é um Yoga Nidra muito estruturado. E ele é estruturado na tradição do Tantra. No Tantra tem uma prática chamada de Nyasa, que é uma prática de instaurar uma vibração muito grande energética no corpo. Então, a partir dessa instauração de energia no corpo, o praticante ele alcança um estado de consciência um pouco mais profundo. E aí, o Swami Satyananda pensou que essa prática do Nyasa, ela podia ser traduzida para nós ocidentais, que não temos familiaridade, por exemplo, com o sânscrito, porque o Nyasa é uma prática onde nós colocamos muita energia no corpo por meio de mantras. Só que nós, aqui no Ocidente, nós não temos essa familiaridade de colocarmos mantras, né? E pronunciarmos palavras em sânscrito. Então, ele fez uma coisa maravilhosa, que é você fazendo, por exemplo, uma rotação de consciência no seu corpo. Porque ele falava, onde vai a sua consciência, vai também a sua energia. Então, quando você faz, por exemplo, na prática da rotação da consciência, você repete a parte que está sendo nomeada e com isso você leva a consciência para o seu corpo. Então, essa foi uma grande contribuição que o Swami Satyananda deu, permitindo que nós, ocidentais, pudéssemos ganhar os mesmos benefícios de uma prática mais robusta, lá do Tantra, mas de uma forma mais próxima, né? Com uma linguagem mais próxima. E, além disso, ele distribuiu essa prática em várias etapas. Então, são etapas que a cada vez que nós vamos vencendo, nós vamos penetrando nessa dimensão maior, mais profunda, nessa riqueza que está no nosso inconsciente. Porque, na verdade, o inconsciente não é uma invenção da psicanálise. O inconsciente ele já estava
lá nas escrituras. Os yogis sempre falaram dessa dimensão que nós vivemos. Quando eles falam do samadhi, eles estão falando de um estado em que você passa pelo seu inconsciente. Tem uma pergunta aqui. Voltar, estabelecer conexão. Aí ela vai sair, vai desfazer a conexão. E aí a gente volta para conseguir habilitá-la de novo. Eu tenho aqui um técnico comigo, ele está propondo que a gente restabeleça a conexão com a Márcia outra vez. Então, Márcia, é melhor que você saia, a gente encerra e nós voltemos outra vez. O que você acha disso? Para você entrar outra vez, para a sua conexão vir outra vez. O que você acha disso? Acho que ela não está escutando. Vamos ver. Ok? Então, gente, vamos fazer uma coisa. Vocês fiquem conectados, que nós vamos voltar daqui a pouquinho, porque aí sim ela vai conseguir entrar lá e a gente vai conseguir escutá-la também, tá bom? Então fica conectado aí. Namastê, então estamos de volta. Estão me ouvindo? Então vamos só aguardar a Gangandhara entrar, voltar, né? Então vamos só aguardar a nossa convidada retornar. Tá ao vivo aí, Márcia? Sim. Estou ao vivo, só pronto, vamos. Só estamos aguardando a conexão com Gangandhara. Esperamos que agora. Olá! Tudo certo agora? Agora sim, vamos pensar positivamente. Sim. Não vamos cair. É. Vamos lá. Ah, ok. Foi bom que assim você já respondeu, então, uma das perguntas que eu iria fazer, que era a questão da rotação de consciência, né? Acho que já deu para. Então, vamos seguir aqui, né, com o nosso cronograma, né, que eu havia feito. Para a maioria das pessoas, quando a gente fala a palavra sono, ela remete ao ato de dormir, certo? Mas se no estado de Yoga Nidra, dormir não faz parte do processo, então por que ele é chamado de sono dinâmico? Ele é sono dinâmico porque nós não dormimos. Ele é um sono onde a gente fica entre a vigília, né, e o sono. E nesse estado, nós observamos o nosso sono. Na verdade, nós observamos o estado de sonho. Porque nós estamos aqui no estado de vigília e muitas vezes nós estamos sonhando ou estamos dormindo. A única coisa que não faz a gente saber que nós estamos dormindo são os nossos sentidos que estão ligados. Então, eles não deixam observarmos que nós estamos dormindo. Mas quando nós vamos para um estado entre o sono e a vigília, os sentidos se desconectam. Então, quando há essa desconexão dos sentidos, nós podemos observar os nossos sonhos, nós podemos observar a nossa mente.
Por isso que ele é um sonho dinâmico. Você não está passivo, você está ativo. Você não está entregue ali ao seu inconsciente, você está acompanhando todo o seu processo do inconsciente. Esse é o sono dinâmico que a gente sempre pede. Não durma, não durma, né? Fique acordado. Não perca essa chance de observar o que a sua mente está te falando, o que a sua mente produz, o que vem em memórias, o que vem nesse estado para você de insights. Ou seja, esse é o sono dinâmico, ok? Ok. Tá. Eu vou fazer essa pergunta. Você já falou um pouco sobre a rotação, mas qual é a importância do processo de rotação de consciência e o que seria essa consciência na visão yogi? O processo de rotação de consciência, ele leva uma energia em cada parte do corpo. Porque o Swami Satyananda, ele falava, eu já falei aqui, onde vai a consciência, vai a energia. Então, você faz o processo de rotação e em cada parte por onde passa a sua consciência, passa a sua energia. E com isso, você instaura uma grande energia no corpo, uma energia que começa a fluir, né? Ele é um processo de fluidez de energia, o fluxo da energia. Além disso, ele traz uma consciência corporal muito grande, esse processo de rotação de consciência no corpo. Ele integra os hemisférios cerebrais, hemisfério direito, hemisfério esquerdo. Ele faz todo esse trabalho de realmente de aproximar a consciência da energia. O que é a consciência? Vamos esclarecer na perspectiva do yoga. O que é a consciência? A consciência é um elemento subjacente das nossas experiências. Então, se eu estou aqui falando com vocês, a minha consciência é um pano de fundo que faz com que eu saiba que eu estou aqui falando com vocês, não é isso? A consciência é também um estado. Então, no Yoga Nidra, nós passamos pelos estados de consciência, que é a vigília, que nós chamamos de Jagrat, que é o estado desse mundo que me conecta com os sentidos, né? Depois eu vou para a Swapna, que é o estado de sono. Sushupti, que é o estado de sono profundo. E Turiya, que é o estado da consciência transcendente. Então, eu posso pensar na consciência em vários níveis de consciência, vários níveis, até que eu consiga alcançar uma consciência maior, uma consciência sublime, uma consciência que não é condicionada, uma consciência que a gente chama, né, da consciência transcendente, o estado superconsciente. Mas isso não é, assim, uma coisa tão simples para uma prática de Yoga Nidra. Isso é um sadhana. Isso são anos de trabalho para que a pessoa chegue nesse processo de acessar essa superconsciência, né? Mas vamos pensar que a consciência ela faz um polo entre o consciente e o inconsciente. Ela é um elemento de polo entre consciente e inconsciente. Ok? Ok. Então vamos. Uhum. Pode complementar. Não. Vamos lá. Pode falar. Vamos.
Durante a prática, tem um momento de enunciar um propósito, que é o Sankalpa. O que é o Sankalpa e qual é a importância dele durante a prática? O Sankalpa, se nós formos traduzir, quer dizer um propósito, uma resolução que nós tomamos durante essa prática do Yoga Nidra. Ele tem 2 estágios durante a prática. Ele tem no início e no final do Yoga Nidra. No início, por quê? Nossa mente está muito receptiva quando nós estamos entrando da vigília para o estado de sono. Então, a mente vai captar esse propósito. No final, por quê? Porque nós estamos saindo do estado de sono para o estado de vigília. Então, a mente também retém esse propósito. O propósito é uma força. Ele é uma força para realizarmos um desejo, um objetivo, uma meta que nós precisamos de realizar. E por incrível que pareça, não é algo fácil elaborar um propósito. Muitas vezes, quando a gente pede assim, repita o seu propósito, e a pessoa não sabe qual é o propósito. Mas qual é o propósito? Então, ele é um processo de autoconhecimento, porque primeiro, antes de elaborar um propósito, um sankalpa, a pessoa precisa saber o que ela quer. Ela precisa saber o objetivo dela, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. E ela pode ir fazendo pequenos propósitos, pequenos sankalpas. Por exemplo, ela pega um sankalpa terapêutico. Ela precisa de mais saúde, ela precisa parar com um hábito destrutivo, negativo. Então, ela faz um sankalpa. Mas depois que ela vence isso, ela faz um outro sankalpa. Ou seja, ele vai dando força para essa pessoa ir atrás, concretizar um objetivo e uma meta. Então, o sankalpa é, junto com a rotação da consciência, um dos estágios mais importantes do Yoga Nidra. Talvez realizar o sankalpa seja a meta do Yoga Nidra. Realizar um sankalpa. Esse sankalpa é todo um processo de autoconhecimento, de descoberta, o que eu quero agora, o que eu preciso agora. Porque é muito interessante, porque não quer dizer que você faça um sankalpa, que esse sankalpa vai se concretizar. Natureza. Ele tem que ser um bom propósito, porque um bom propósito, ele nunca falha. Propósito adequado para a natureza da pessoa, ele não se concretiza. Eu falo muito isso, assim, quando eu estou dando curso, que se eu fosse fazer um propósito, eu quero ser a Miss Brasil, esse propósito nunca ia ser realizado, porque a minha natureza é outra. Então, o propósito não é só você fazer o propósito e ele vai acontecer. Ele é realmente você encontrar um direcionamento da vida, mas que tem a ver com a sua natureza, né? Então, acho que dá para vocês terem uma ideia da importância que é esse sankalpa, esse propósito. Imagina um barco sem leme. Você coloca um barco no mar. Você vai onde as ondas te levarem.
É a mesma coisa a nossa vida. Uma vida sem direção é um barco sem leme. Então, o propósito é uma direção. É uma direção que nós damos para a nossa vida, né? E todas as vezes que fizermos um propósito, um sankalpa, nós temos que parar e cuidar desse propósito, porque ele ganha força à medida que nós vamos também, é recíproco, né? Ele ganha força à medida que nós vamos fortalecendo. Uma planta ganha força à medida que vamos colocando água, sol, nutrientes, e assim é um propósito, né? O que se espera que ocorra durante o processo ao evocar as sensações e os sentimentos durante a prática? Espera-se que nós encontremos um estado de equilíbrio emocional, porque nós vivemos muito numa dualidade. O Jung falava, né, da unilateralidade da consciência. Ou nós somos muito bonzinhos, ou somos maus, né? A gente só olha para o lado que brilha e não olha para a sombra. Eu tenho fome, eu tenho saciedade, né? Eu tenho alegria, eu tenho tristeza. A vida não é uma coisa só unilateral. Então, quando você se confronta com os sentimentos e as sensações opostas, você dá uma oportunidade para perceber e viver os opostos. Aceitar esses opostos, né? Na psicologia junguiana a gente fala de aceitar a nossa sombra, porque na sombra existe uma riqueza muito grande. A sombra é algo que a gente não integrou ainda na personalidade. Então, quando você faz os sentimentos opostos, você vai ganhando uma certa equanimidade diante dos acontecimentos da vida. Em vez de nos prendermos a um aspecto da vida, quando você está entre o positivo e o negativo, existe uma outra saída. Existe uma outra margem do rio, que a gente chama da função transcendente. Não função transcendente mágica, mística, mas é encontrar uma solução além daquilo que está se opondo. Então, eu tenho um problema, eu preciso encontrar uma solução. Às vezes não é isso, não é aquilo, é uma outra coisa que eu preciso encontrar. Eu quero ir à Índia, eu quero ficar no Brasil, o que eu faço? De repente, não é a Índia nem o Brasil, é um outro país que eu vou viver, né? Então, é encontrar essa saída da dualidade. Esse confronto com o sentimento, esse confronto com as sensações, nos dá, assim, um estado de equilíbrio, de equanimidade muito grande, porque nós passamos a ver que temos o nosso lado difícil, temos as nossas conquistas, vitórias, nossa riqueza, mas também temos nossas fraquezas. E aí nós precisamos de reconhecer isso de uma forma madura, né? Sem sofrer, sem dar birra, né? Quais as tensões que são trabalhadas durante a prática do Yoga Nidra? As tensões. Praticamente nós trabalhamos 3 tensões, que são as tensões físicas, porque a pessoa ela realmente relaxa muito.
Nesse relaxamento, ela solta muita couraça muscular, ou seja, sentimentos, experiências que foram vividas e estão ali presas no corpo. Então, na prática do Yoga Nidra, é muito comum a pessoa ter pequenos espasmos, às vezes até inconscientes, ela nem percebe que ela sacudiu uma perna, mexeu com o braço, houve uma descarga muito grande. Além disso, ele trabalha no sistema físico, no sistema nervoso, principalmente o parasimpático, que é um sistema de relaxamento. Ele vai, é um sistema muito que contrabalança muito com o sistema simpático, que é o sistema de estresse. Então, ele desfaz muita tensão nesse nível físico. Ele trabalha as tensões emocionais com essa prática que nós acabamos de falar, dos sentimentos opostos. Então, ele trabalha muito com liberar esses conteúdos carregados de emoção. Costuma-se, às vezes, alguém voltar do Yoga Nidra, às vezes acostuma, chorando. Por quê? Porque liberou uma lembrança, liberou uma memória difícil no Yoga Nidra, né? Então, liberou uma emoção ali. Esse choro, ele é totalmente positivo, ele não é negativo. É até uma dádiva para quem tem esse tipo de experiência. E a outra tensão é a tensão mental, que ele alivia demais quando nós fazemos a prática de visualização. Aquela tensão visual, aquela tensão mental, ela se desfaz muito nessa prática de visualização criativa. Então, são tensões que estão presas e que começam a soltar, e a energia que nós guardávamos nessas tensões se libera, e nós podemos colocar essa energia em projetos criativos na nossa vida. Eu observo muito os alunos mais antigos, aqueles que têm mais tempo de prática de yoga, como que eles começam a expressar a criatividade deles na vida deles. Não só eu estou falando na criatividade em relação à arte, mas em relação a viver com as pessoas, a encontrar seus hobbies, a encontrar suas motivações para viver. Então, a gente percebe claramente que isso é uma liberação de tensão. Ok? Ok. Existe quem não possa praticar Yoga Nidra, ou seja, existe alguma contraindicação? Raramente nós vamos encontrar quem não pode fazer Yoga Nidra. Eu diria o seguinte, as pessoas que têm uma psique mais desintegrada, aqueles que têm a tendência a sair rapidamente da realidade, ou às vezes até fogem dessa realidade, aqueles que têm um estado de saúde mental muito comprometidos, não podem fazer Yoga Nidra. Mas eles podem fazer partes do Yoga Nidra. Por exemplo, eles podem fazer uma respiração, eles podem fazer uma rotação de consciência. Só o fato deles estarem ali deitados, já fazendo uma rotação de consciência, fazendo uma respiração profunda, já vai ajudá-los demais.
Então, essas pessoas nós não devemos levá-las a um estado profundo no Yoga Nidra, porque elas já estão com a psique muito aberta para o inconsciente coletivo e elas não sabem como vão administrar essa abertura que pode vir no estado de Yoga Nidra. Mas é o que eu falei, nem por isso elas podem deixar de fazer, por exemplo, uma rotação de consciência. Mas fora isso, todos nós podemos fazer Yoga Nidra. Crianças podem fazer, os idosos podem fazer, todos podem fazer. Claro que com restrições. Criança, por exemplo, uma prática bem curtinha. Por quê? Porque a criança também está aberta ao inconsciente coletivo, né? Então, você não vai levar a criança para uma prática de Yoga Nidra de 20, 25, 30 minutos. Ou seja, é uma prática bem adaptável. Graças a Deus, nós podemos fazer Yoga Nidra com muita gente. Eu posso abrir para algumas perguntas? Podemos abrir? Claro, pode abrir. Eu vi que no início, na outra, a gente tinha umas perguntas, mas agora eu já não estou vendo mais perguntas. Eu havia só desativado para que não ficasse coisa pendência, mas então agora eu voltei a ativar, então caso alguém tenha alguma pergunta, pode fazer então que a Gangandara vai estar respondendo. Tá bom, vamos ver se tem pergunta. Quanto tempo dura uma completa? Uma prática de Yoga Nidra completa, ela pode durar de 50 minutos a 1 hora. Feitiço. Ok? Nós vamos levando a várias etapas, né? Então, ela se estende a muito. Ela vai de 50 até a 1 hora, ela pode chegar. E para autista? Autista também é um daqueles casos que eu falo, né? Que nós temos que ter cuidado. Mas também eu penso que dependendo do grau, nós podemos fazer algumas etapas do Yoga Nidra. Pessoas com depressão, tá passando muito rápido. É que tem muita gente mandando pergunta ao mesmo tempo, então passa muito. Podemos mudar o Sankalpa quando? Ou em que situação? Ok. O Sankalpa ele pode ser mudado quando você já realizou. Quando você viu o Sankalpa concretizado na sua vida, aí você pode mudar esse Sankalpa e passar por um outro Sankalpa. Ok? O que mais? Reverências também. Estou vendo ali a Sheila dando reverências. Reverências. Adorando a programação. Quem mais? Tem alguma pergunta? Depressão severa pode ser. Quantas vezes por semana podemos fazer a prática? Se você tiver tempo, você pode fazer até todos os dias. Isso é muito da rotina de cada pessoa. Uma pessoa que tem uma vida muito agitada, mas que tem muita força de vontade, pode chegar em casa depois do trabalho e fazer a sua prática de Yoga Nidra.
E se quem não tem muito essa disciplina, né, vai colocando aos poucos, faz uma vez por semana, 2 vezes, 3 vezes. E assim vai aos pouquinhos fazendo. O que mais? Ok. Tem turma para a prática de Yoga Nidra? Sim, tem turma para a prática de Yoga Nidra. É possível fazer turma só para a prática de Yoga Nidra. O melhor horário do dia para fazer Yoga Nidra. O melhor horário do dia é à tarde. Se alguém tiver disponibilidade para fazer à tarde, é um bom horário para fazer. Mas como nós estamos nesse mundo pós-moderno, né, que ninguém tem tempo, você encaixa na sua rotina no horário que você puder. Se você pode fazer de manhã, você faz de manhã. Se é antes de dormir, você faz antes de dormir. A única questão de fazer antes de dormir é porque você vai ter tendência a dormir. E aí você vai dormir. Mas se você já tiver uma disciplina, você pode fazer antes de dormir. Vamos ver o que mais. Harion. Mais alguma pergunta? Eu acho que agora não tem mais pergunta, Márcia. Se eu deixei de responder alguma pergunta, é porque foram muitas perguntas ao mesmo tempo. Ok? Teve uma pergunta, a pessoa colocou em relação se há alguma semelhança com hipnose. Uma semelhança com Hipnose. hipnose. Uma semelhança, vamos falar sim, mas não é uma prática de hipnose. Porque nós cruzamos o estado hipnótico e vamos para um outro estado na prática do Yoga Nidra. Mas agora acho que para mim, seria mais difícil explicar por que não é uma prática hipnótica. Nós estamos programando um curso de Yoga Nidra e eu acho que aí sim a gente poderia aprofundar nessa questão dessa prática com relação à hipnose e com relação a outras práticas também, né? Perguntaram qual a sequência do Yoga Nidra. Tá. Então, eu acho que é isso, né, Gangandara? Eu realmente quero te agradecer de coração pela tua disponibilidade. E só, né, lembrando a todos que a Gangandara é autora de um livro, né, o Yoga Nidra. E eu estava vendo, você tem um livro aí para mostrar, Gangandara? Tem um livro aqui. Isso é um livro maravilhoso, né? Um livro que fala bastante sobre essa relação do Yoga Nidra com o Jung, né? Que é um livro muito bom, eu tenho. E agora, sim, saindo um pouco do Yoga Nidra, eu vi que você lançou um novo livro que é Gata Maya Vaya Yoga. Eu fiquei bem curiosa, assim, para ler esse livro. Com certeza vou comprá-lo, porque eu tenho gatos também. Então, assim, é mesmo? Isso. É muito então, lindo. Eu imagino que seja bem legal esse livro também. Quem sabe um tema na conversa, né? Sim, eu tenho muito essa coisa de escrever, eu gosto muito de trazer as experiências da minha vida nas escritas. O Gata Maya vai ao Yoga é uma gata que viveu na escola de yoga, na nossa escola de yoga, por 13 anos. E nós fomos observando o movimento da gata e tem muito a ver com o que o Jung fala, né? Que é a questão do inconsciente, porque as pessoas se expressavam o inconsciente brincando com a gata. Então, a Gata Maya vai ao Yoga também fala muito disso, dessa nossa relação com o nosso inconsciente. Eu posso falar um pouquinho de um outro livro que nós lançamos agora, Márcia? Sim.
Com Nós certeza. acabamos de lançar um livro agora, gente, chama O Yoga na Vida Diária. É o primeiro livro traduzido do Swami Niranjanananda, que é o diretor espiritual da Bihari School of Yoga. Então, é um livro maravilhoso para aqueles praticantes de yoga, para os professores de yoga, aqueles que são amantes do yoga. É um livro, ele é fácil de ler, olha, ele é fininho, mas ele tem conteúdos maravilhosos aqui para a gente. Então, assim, quem tiver interessado nesses livros, é só ir lá no nosso site, www.satyanandayoga.com.br, lá e vocês podem acessar os livros. E eu gostaria também de te agradecer muito por esse bate-papo que nós estamos aqui, por essa oportunidade de estar falando um pouquinho dessa prática maravilhosa, Satyananda Yoga Nidra. O conhecimento, ele precisa de circular, né? Ele precisa sair, as pessoas precisam saber as coisas boas que existem nessa vida, né? Porque notícia ruim chega tão fácil. Então, vamos falar de coisa boa, né? Isso mesmo. Eu aqui tenho que agradecer e realmente fiquei muito feliz por você ter aceito o meu convite. Assim, muito lisonjeada, né? E espero que todas, né, as pessoas tenham gostado e realmente possam incorporar e pesquisar mais e realmente trazer o Yoga Nidra para a vida delas, assim como toda a prática de yoga, né, que é uma mudança total para a nossa vida. Então, assim, só gratidão. Amida, um grande desejo de muita paz para todos nesse Dia Internacional do Yoga e em todos os dias. Hariom Tat Sat. Hariom Tat Sat. Hariom. E assim, você está dada para quando quiser vir para nossa cidade, Jaraguá do Sul, conhecer, será muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada. Hariom. Namastê. Maravilhosa.